O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Alô, Sorocaba, Votorantim, Tietê, Porto Feliz, Tatuí e Itu. Eu falo isso toda semana e vou repetir hoje. Este programa é em prol do Lar Casa Bela. O meu propósito com o TV Mulher é ajudar o Lar Casa Bela, um abrigo que acolhe crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, ou seja, tudo que a gente arrecada com este programa é revertido em prol do Lar Casa Bela. Por isso, eu agradeço a todos os nossos apoiadores que nos ajudam, que nos patrocinam, porque sem esse apoio o programa não existiria e a gente não poderia ajudar essa entidade maravilhosa que faz um trabalho sensacional em Sorocaba. Estamos no Novembro Azul e o assunto de hoje é a prevenção do câncer de próstata. Para falar sobre este tema, eu trouxe aqui o cirurgião urologista, doutor Bruno Framil. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, Cláudia. Muito obrigado, pelo convite. É um prazer estar aqui, falar sobre a saúde do homem, que é um assunto muito importante também hoje, principalmente hoje, agora em novembro, que estamos no Novembro Azul. Eu é que agradeço a sua presença e a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Okay. Sabemos da sua agenda super corrida, das suas cirurgias. Daqui a pouco tem mais uma. Se Deus quiser. Doutor, para começar, muita gente não sabe o que é a próstata. Sim. A próstata, Cláudia, é uma glândula que faz parte dois tratos, na realidade. A gente fala trato reprodutor e urinário. A parte da reprodução, hoje o sêmen, parte do sêmen é composto pela próstata. Na realidade, o testículo produz os espermatozoides, eles chegam, vão até a próstata, desembocam na próstata e dali vai sair para a gente ejacular, Então, o homem precisa da próstata para poder ter filhos. Eu até trouxe um diapositivo aqui, mostrando um pouquinho, da posição em que a próstata está, e ela está na parte urinária também, que é a bexiga, a próstata e a uretra. Então, a uretra, a urina para sair da bexiga, ela precisa passar pela próstata. Então, muitas vezes, os problemas da próstata são urinários, porque ela acaba, com o passar da idade, a próstata pode crescer e dificultar a saída da urina. Então, problemas de próstata são muito associados à parte urinária. São sintomas que as pacientes com problemas de próstata podem apresentar. Mas ela é importante para a gente ter a parte reprodutora, a parte de ter filhos. Ok. Vamos ver um vídeo, então, sobre a importância da prevenção. Você sabe o que significa o Novembro Azul? É um mês de prevenção ao câncer de próstata. Em novembro, vamos falar sobre a importância da prevenção. O câncer de próstata é a segunda maior causa de morte por câncer entre os homens norte-americanos. O índice de cura na fase inicial do câncer é elevado, entre 70% e 98%. Você pode evitar o câncer de próstata fazendo algo simples, se prevenindo. Um dos exames preventivos é o toque retal. Ele indica se a próstata tem algum tipo de alteração. Tem também o teste sanguíneo PSA, antígeno prostático específico, e, se preciso, a ultrassonografia. O ideal é que todo homem acima dos 45 anos, mesmo sem nenhum sintoma, faça o exame preventivo uma vez por ano. Agora que você já está por dentro do assunto, compartilhe essa informação. E lembre-se, cuidar da saúde também é coisa de homem. Claro que cuidar da saúde também é coisa de homem, doutor? Sem dúvida nenhuma, O homem hoje, claro, a gente perde de longe para as mulheres. As mulheres, sem dúvida nenhuma, são muito mais cuidadosas com a saúde
E isso mostra em números. As mulheres têm sobrevida maior, se cuidam melhor, têm menor taxa de mortalidade por doenças, né, que são muito comportamentais. O homem é muito mais imprudente, realmente. Mas eu estava até discutindo recentemente com vocês aqui sobre a questão do papel da mulher na saúde do homem mesmo, né? Porque realmente o homem ele é um ser muito desleixado com a sua própria saúde, e a mulher é um papel fundamental, porque ela que vai agendar as consultas, ela que vai fazer todo o papel de controle de remédio. Então é uma coisa muito interessante, e a gente vê muitas vezes assim, eu vim aqui porque minha mulher que marcou, na realidade, né? Porque a gente já sabe que é alguma coisa da próstata, porque o homem mesmo tem um pouco ainda, talvez um tabu ainda para se vencer nesse aspecto da saúde, né? E qual a importância da prevenção? Então, na verdade, assim, prevenir realmente é você fazer uma medida para não ter aquele problema no futuro. E, infelizmente, na próstata não existe assim um fator, uma vacina ainda, alguma coisa que possa prevenir, né? Impedir que você tenha aquele problema. Não fume, você não vai ter problemas de pulmão, por exemplo. Mas na próstata a gente não tem esse fator causal tão evidente. Então, a gente tem muita questão da detecção precoce. O fato da gente fazer a busca ativa e tentar descobrir, se eventualmente acontecer, uma lesão numa fase que seja possível de tratamento. E felizmente, as taxas de cura da doença são muito altas quando são diagnosticados em fases precoces. Quando você pega uma fase muito avançada, e infelizmente corresponde a quase 20% dos nossos diagnósticos, esses pacientes muitas vezes são condenados a um tratamento só paliativo. Relativamente alto. Um quarto, um quinto da população, entre 20% e 25%. Então, são já diagnosticados em fases que não tem como resolver o problema, né? Então, isso é um problema grave. Por isso que é a importância dessa busca ativa, né? E agora, para abençoar o nosso programa, eu vou chamar o quadro da minha amiga Silmara, Palavra de Deus. Bom dia! Mais uma leitura bíblica que se encontra em Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que a ansiedade não nos atrapalhe, não tire nossas energias e não enfraqueça a nossa fé. Porque Deus está no controle de todas as coisas e Ele pode cuidar de nós a cada dia. Bom dia e até semana que vem. Amém, Sil. Bom dia para você também. E para você que está em casa, hoje teremos 3 sorteios. Uma consulta com a nossa apoiadora, doutora Estela Mares. Uma cartela também da nossa apoiadora, uma cartela de ovos, também da nossa apoiadora Leve Ovos. E também, por último, uma hidratação e escova do Salão Geiana, salão que eu frequento há mais de uma década, frequento e recomendo para você. Então, você que está em casa, no trabalho, acompanhando, dando uma espiadinha pelo Facebook, pelo site, da TV Votorantim, mande a sua mensagem, mande também a sua dúvida que o Dr. Bruno pode esclarecer, sim. E aproveito para dar um recado também. A loja Maison Charlotte de calçados e acessórios que nos patrocina, que nos apoia, que tem calçados maravilhosos,
que fica na Avenida Caribe, ali no Espaço Caribe, está em promoção. Descontos de até 60%. Atenção, pessoal, mulheres que gostam de calçados, que são apaixonadas por calçados e acessórios, a loja está em liquidação com descontos de até 60%. Isso mesmo. Então, essa é a oportunidade. Continuando aqui, doutor, quais são os sintomas da doença? Pois é. Sintomas para o câncer de próstata, eles quase que não existem na fase precoce. É claro, o paciente atingiu uma certa idade, com a idade o câncer aumenta a prevalência da doença. Nós vamos investigar o paciente com problemas de próstata, que dentre eles nós temos basicamente 2 tipos, que seria a hiperplasia da próstata, que é o aumento da próstata com a idade. Aí sim você vai ter sintomas, que é a questão da parte de mau esvaziamento, não consegue urinar de forma adequada, faz força e tal. Mas isso é a parte benigna da doença. O câncer, especificamente, ele não é comum haver sintomas no início da doença, só quando ela está muito avançada. Aí sim ela pode ter sintomas obstrutivos, mas é claro, você vai investigar o paciente de uma forma global, mas o câncer, propriamente dito, os sintomas a gente não espera encontrar, especialmente no começo. E a idade ideal, ou melhor, a idade indicada para se iniciar os exames, qual é? Isso. É muita controvérsia sobre isso, mas isso não é no Brasil, não. Isso é no mundo, mundial. Porque tem muita parte de custo-benefício, né? E a gente tem que entender essa parte de saúde pública. Mas hoje a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é a seguinte: se você tiver história familiar ou for negro, 45 anos. Os negros também têm mais risco de câncer de próstata. Por quê? Estuda-se muito isso, mas acredito que seja a parte do hormonal mesmo, dos hormônios, e os orientais têm menos risco disso também. Estatisticamente são menos acometidos pela doença. Então são considerados um fator de risco pela Sociedade Brasileira de Urologia e também da Organização Mundial de Saúde. Então 45 anos. E se não tiver história na família, 50 anos seria o início da investigação. E a investigação, o famoso exame do toque, né? E o exame de sangue do PSA. Essas são as formas de investigação. Isso. Na realidade, a gente não pode excluir um ou outro. Ele fala assim, fiz só o exame de toque, que é melhor, ou fazer só o exame de sangue. O ideal é fazer os dois. Quando a gente faz os dois, a gente soma as informações e a gente aumenta a chance disso, de detecção do tumor. É claro que quando o PSA, às vezes, a toque é importante, é porque 20% dos pacientes têm tumor de próstata e o PSA não está alterado. Então, se você não faz o toque, você está perdendo a chance de 20% de descobrir um câncer que está ali e o toque poderia ajudar. O toque retal ainda é um tabu, mas ele é realmente necessário. Não, sem dúvida. O toque, hoje, a gente consegue ver algumas características muito importantes. Primeiro, volume. Você consegue perceber o paciente urinando mal, você vê o paciente está com a próstata aumentada, tudo isso são fatores que ajudam a gente a entender os sintomas do paciente. Mas, especificamente para o câncer, a gente vai avaliar a consistência da próstata. A próstata tem que ter uma consistência macia, semelhante à palma da mão. Então, se eu vejo uma consistência macia regular, a gente considera que o toque é considerado normal. Se eu vejo uma próstata endurecida, com nódulos, são situações que suspeitam a gente e, na realidade, não faz o diagnóstico através disso. Nem o PSA, nem o toque retal são diagnósticos. Na realidade, eles são informações que, a partir daí, nós vamos fazer uma investigação a mais, que aí é a biópsia da próstata, que seria realmente o diagnóstico do tumor da próstata. Ok. Chegaram já algumas mensagens aqui, eu vou ler, doutor. Bom dia a todos, em especial ao doutor Bruno Framil e a nossa jornalista Cláudia Sintra. Um grande abraço. Sou a Luísa Costa, da Barra Funda. Bom dia, Luísa. Bom dia. Alex Andrade de Freitas, bairro Jardim Paulista, Votorantim. Estou aguardando o programa junto com minha esposa. Legal o assunto de hoje para nós, homens. Acho que ele quis dizer aqui que está assistindo, né? Bacana, Alex. A gente agradece a sua audiência. Bom dia, amada. Aqui, Cida Turina, do Rio Acima. Tema muito importante. Para marcar exames de próstata, tem um programa no AME, que é filho que ama. O pai leva ao AME, é isso aí, só ligar 0800 77
9000, com cartão do SUS, RG e CPF. Não precisa pedido médico. Fazer todos os exames, acho que é isso que ela quis dizer. Beijos a todos. Obrigada, Cida, pela dica. Muito boa essa dica, viu? Importantíssima. Muita gente não sabe disso. Bom dia. Nome Ângelo Sebastião Rolim Serrano. Rolim, bairro Serrano 2, Votorantim. Abraço a todos. Abraço. Bom dia, Cláudia e convidado. Gostaria de participar do sorteio. Rosângela Vieira Segatti, Altos de Votorantim. Bacana essa participação do público, né, doutor? Posso só complementar? Claro. Essa questão do câncer de próstata, o nosso ônibus azul de Sorocaba, né? Ah, tem um ônibus azul que vai em vários bairros. Vai em vários bairros e faz o intuito realmente busca do câncer de próstata mesmo. Então é outra dica também importante, né? Isso, exato. Aqui ela estava dizendo de Votorantim. Isso. Lá em Sorocaba Sim. é um outro serviço. Sim. E agora a gente vai chamar um intervalo comercial, uma pausinha para você tomar um cafezinho, e eu sugiro para você o café Santa Fé. É uma delícia e, é claro, ele também é um dos nossos apoiadores. Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen, e também os 2 maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas. Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABCCom, Associação Brasileira de Canais Comunitários. Uma sociedade melhor é a que oferece lugar para todos. Para mim, o lugar do negro é no esporte. Para mim, o lugar do negro é nas universidades. Para mim, o lugar do negro é no judiciário. E para você, qual o lugar do negro? O lugar do negro é em todo lugar. A cada dia, negros e negras conquistam novos espaços com o avanço das ações de promoção da igualdade racial e superação do racismo. Participe dessa mudança que fortalece todo o país.
confirmar o diagnóstico? Pois é, uma vez suspeito, através do toque retal alterado ou PSA alterado, só pontuando isso, esse PSA não é muito velho, né? Esse PSA é um exame de sangue que vem mudar a história da doença mesmo. É um exame muito importante que ajuda a detecção, principalmente nos casos mais precoces da doença. E uma vez que eles estejam alterados, ou um ou outro, né? Não precisa ter os dois ao mesmo tempo alterado, ou toque alterado, ou PSA alterado, o ideal é fazer um exame complementar, que é a biópsia da próstata. A biópsia da próstata consiste habitualmente a gente faz através do ultrassom, que faz pelo ânus transretal, e aí você retira uns fragmentos da próstata, e através disso você vai ter realmente o diagnóstico, que aí vai ser analisado a biópsia, através do patologista, vai ver a presença ou não do câncer de próstata. Aí esse sim você vai conseguir depois definir, através de alguns parâmetros clínicos e próprio da doença, em qual nível o paciente está. Se ele está no começo da doença, no meio da doença, ou a doença já está avançada, e baseado nisso você vai conseguir propor para ele o melhor tratamento. Então, o pilar do diagnóstico mesmo é a biópsia que faz. Hoje, além da biópsia, a gente tem outras armas diagnósticas também que têm surgido, como a ressonância, que vem também trazer bastante benefício, uma ressonância especial, que a gente chama de multiparamétrica da próstata, que é específica para alterações malignas da próstata, mais ou menos, né? Mais ou menos nesse sentido. Não é ressonância simples que a gente quer dizer. E mais ela, específica. Porque ele faz mede alguns parâmetros da próstata que podem ou não ser mais sugestivos ou não de tumores. E então, muitas vezes, você faz uma suspeita diagnóstica, faz uma biópsia. E essa biópsia não vem conclusiva ou vem negativa, infelizmente, às vezes não exclui só com a biópsia a doença. Às vezes a pessoa tem a doença, a biópsia não atingiu a área da lesão e, infelizmente, a pessoa continua com o tumor sem o diagnóstico. Então, quando você tem isso, diante disso, o paciente continua com suspeitas do tumor de próstata, a ressonância tem trazido muito benefício para tentar entender quais áreas na próstata possam ser mais suspeitas de lesão e você concentrar suas amostras naquela região para poder melhorar o diagnóstico. E além disso, hoje, pesquisa acontece, tem um monte. Tem a parte genética, tem a parte de novos marcadores tumorais, tem umas tabelas que mede vários parâmetros do paciente, tenta montar uma escala para ver se ele tem mais ou menos risco de ter o câncer de próstata. Que você fez uma suspeita, fez a biópsia, veio negativa, e o paciente às vezes não tinha câncer, era só mesmo uma alteração que o PSA, é bom entender que ele não é específico de câncer de próstata. Ele é um antígeno, uma proteína específica da próstata. Mas uma prostatite, uma infecção da próstata pode dar, um trauma, né? Você fez um procedimento na região do períneo, passou uma sonda, tudo isso pode interferir. Então, você tem, às vezes, aumenta o PSA e tem muitas pessoas que têm o PSA alto e não tem câncer de próstata. Então, e hoje em dia, cada vez se questiona muito isso, porque a gente precisa, cada dia, descobrir mais marcadores melhores para tentar. O ideal seria que eu tivesse aquele marcador alterado e tivesse a doença. Pô, você tem isso aqui, você tem câncer de próstata. Infelizmente, nós ainda não chegamos nisso. Não esperamos. É bem assim. Tem que compor ali um quebra-cabeça e aí dali você vai pensar quem tem mais ou menos chance de ter o câncer, né? Chegaram mais mensagens aqui, doutor. Bom dia, eu gostaria de saber a partir de quantos anos o homem deve fazer acompanhamento médico para a prevenção. Abraços, Suelen Andrade, quero participar do sorteio. Talvez ela tenha ligado a TV agora, né? Ou entrado no site agora, então a gente pode repetir. Só para atualizar, então assim, a Sociedade Brasileira de Urologia foi-se muito tempo, 40 anos, né? Mas hoje a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda 45 anos para quando você tem história na família positiva e quando não tem 50 anos. E a investigação, toque e o PSA sempre, né? Negros, no caso. Aí negros, a começar como se fosse fator de risco, 45 anos. Em situações muito especiais, pacientes que têm câncer de próstata, algum familiar que tem um câncer muito precoce na vida, como até estava citando aqui para a Cláudia, um paciente de 48 anos que teve um tumor de próstata muito precoce, não é comum, o mais comum da doença é por volta da sexta década, 60 anos em diante, é a zona mais comum de apresentação da doença. Mas quando você pega uma pessoa nesse sentido que teve um parente muito jovem que teve a lesão, a gente pede para
diminuir 10 anos da idade dele para os parentes investigarem. Então, se o parente dele teve 48 anos do tumor de próstata, com o diagnóstico, o ideal é começar com 38 anos. Então, são situações especiais fora da curva, são situações muito fora da curva, mas podem aparecer e, de vez em quando, você depara com um quadro desse. 45, nós operamos um paciente recentemente de 45 anos. Então, teoricamente, 35 anos os familiares deles necessitariam, mas a regra não é essa. A regra é 45 história familiar e 50 quando não. Respondida aí a sua pergunta, então, Suelen. Bom dia, Cláudia, para você e a todos. Cláudio Saldanha. Bom dia, doutor Bruno e Cláudia, parabéns pelo programa. Acho de grande importância falar sobre câncer de próstata e, aos poucos, os homens estão quebrando o tabu e se preocupando mais com a sua saúde. Sou Sandra, servidora e trabalho em posto. Isso mesmo, Sandra, essa é a ideia com esse programa, da gente levar informações, levar o que realmente é relevante para o telespectador, para ele saber e para ele entender especialmente que não é nada demais procurar um médico, cuidar da sua saúde, saber que é necessário estar em dia com os seus exames, seja do coração, seja da próstata, seja se a pessoa tem pressão alta, da hipertensão, enfim, tem que fazer um check-up geral, não é, doutor? Não, sem dúvida. É aquilo que nós estávamos comentando, né? Nós temos muito tabu. O toque retal, então, é uma coisa que parece que é do outro mundo, né? Exato. O paciente chega lá pra gente, doutor, tem que fazer o exame do toque? Você tem que quase fechar a porta para ele não sair correndo, né? Porque realmente é uma situação que gera um pouco ainda, né, de desconforto. É claro, falar por aqui é confortável. Não é agradável, lógico, exato. Mas a importância supera qualquer tipo de desconforto. Não é um exame dolorido, isso é uma coisa muito importante. A gente geralmente faz com lubrificantes, com anestésicos, tópicos, então não é uma coisa dolorosa, incomoda um pouquinho, mas não é nada assim que seja uma coisa que vai gerar algum trauma, dor para urinar. A pessoa fala, vai ter dificuldade para urinar, não tem nada disso, né? Uma coisa interessante que a gente tem que pontuar é sobre a questão desses exames e associado à coleta de PSA depois, né? Há uma recomendação que o PSA pode sofrer oscilações de algumas atividades. Então, o toque retal, se fez o toque, o ideal não pode fazer logo o PSA logo de cara. O ideal é esperar um pouco, pelo menos uma semana, 10 dias. E outras situações também importantes, como andar de bicicleta, moto, cavalo. Então, são situações que a gente acaba pedindo um certo repouso. E ejaculação também. O homem, antes do exame, tem que ficar pelo menos 3 dias sem ejacular para poder fazer o exame. São recomendações simples, os próprios laboratórios já orientam, mas é uma situação que é bom também ficar atento quem for fazer o exame, né? Ok. E agora a gente vai falar de um outro assunto que também é muito importante, segurança no trânsito, com o meu amigo Renato Campestrini. Olá, telespectadoras, telespectadores, tudo bem com vocês? Hoje o tema de nossa conversa é para responder a um questionamento que tenho recebido com certa frequência em relação às pessoas que desejam mudar seu modo de deslocamento dentro das cidades, pretendem deixar de utilizar o automóvel, a moto e passar a utilizar um sistema, a micromobilidade, o patinete elétrico, a bicicleta com pedal assistido, essas novas formas de se deslocar que a cada dia se apresentam a nós pela tecnologia. E a pergunta recorrente é: preciso ser habilitado em veículo de 2 rodas para conduzir esse tipo de veículo? É pertinente essa pergunta e muito boa de ser feita antes de se adquirir o veículo. Porque pela regra do Código de Trânsito, das resoluções do CONTRAN, todo veículo que possui acelerador, seja ele a combustão, seja ele com ciclo elétrico, né, com motor elétrico, quando ele tem um acelerador, ele pode ser considerado um ciclomotor. Ciclomotor presume que a pessoa tenha habilitação na categoria A ou ainda que ela possua a autorização para conduzir ciclomotor. A autorização para conduzir ciclomotor, por conta de uma resolução do CONTRAN, que saiu recentemente, uma determinação
do Poder Executivo, até setembro do ano que vem, a pessoa interessada não precisa passar por aulas práticas ou teóricas. Ela já pode ir direto para fazer o exame para a obtenção da ACC. Se porventura ela vier a ser reprovada, aí ela vai precisar passar pelas aulas práticas e teóricas, mas é um curso de 5 horas, algo bem simples. O que não precisa de habilitação para você conduzir, pode inclusive ser utilizado nas ciclovias, ciclofaixas existentes na cidade, é a bicicleta de pedal assistido, aquela cujo motor só funciona quando você pedala. Se você parar de pedalar, o motor não dá aquele auxílio que você precisa. Esse é o veículo que você, com o uso de um capacete para ciclista, pode utilizar nas ciclovias, nas ciclofaixas existentes na cidade. Quando o veículo possui um acelerador, é considerado ciclomotor, a pessoa tem que ser habilitada e o veículo tem que ser licenciado e registrado para transitar nas vias públicas, ok? Faça isso, tenha a consciência de utilizar o veículo da melhor forma possível, dentro das condições estabelecidas na lei, que você não terá nenhum tipo de problema e estará contribuindo com o meio ambiente, pois veículos elétricos são veículos mais limpos, veículos que agredem menos o meio ambiente. Um abraço a todos, até o nosso próximo encontro. Obrigada, Campestrini, até semana que vem. Lembrando que hoje nós temos 3 sorteios. Uma consulta com a doutora Estela Mares, dentista especialista em harmonização facial. Uma cartela de ovos a escolher da Leve Ovos e uma hidratação e escova no Salão Geiana. Portanto, participe, concorra aí aos nossos sorteios. Mais mensagens. Oi, bom dia, eu gostaria de participar do sorteio Tiffany Ribeiro, Parque São João. Dizer que o programa está cada dia melhor. Sucesso, não perco um programa. Obrigada. Bom dia, assistindo o programa, muito bom. Meu nome é Maria de Lourdes da Silva Ribeiro, moro no Parque São João. Obrigada, Maria de Lourdes. Olá, bom dia, adoro esse programa, sempre com assuntos interessantes. Isa Ferreira, obrigada, Isa. Bom dia, nome Irene Marli Laureano Rolim, Serrano 2, Votorantim. Abraço a todos. Muito obrigada também. Essa participação do público é o nosso termômetro, doutora. A gente sabe se está indo bem ou mal, né? E as pessoas dizerem que gostam, a gente fica extremamente feliz. Excelente. É um programa novo, essa é a 8ª edição do programa, então legal. Quer dizer que a gente está indo bem. Sim, com certeza. A próxima pergunta, doutor. Quais as formas de tratamento? Sim. Então, assim, é claro, é um quebra-cabeça que a gente vai montar de cada caso. Então, a gente vai somar as informações dos exames clínicos, dos exames laboratoriais, da biópsia, e a partir daí a gente vai montar e ver em qual posição da doença o paciente se encontra. Se o paciente está no começo da doença, se ele está no meio da doença ou já numa fase já avançada da doença. E isso vai diferenciar qual a forma de tratamento. Basicamente, hoje, é um negócio interessante falar que com o aumento da procura e do diagnóstico que a gente tem feito, e o PSA veio fortalecer esse diagnóstico precoce, a gente tem visto casos cada vez mais precoces da doença, e que hoje a gente chama que são casos que são insignificantes, são, na verdade, minimamente invasivos, as doenças são chamadas também de insignificantes. Então, o que acontece? A gente sabe que o tratamento de próstata, a doença, ela tem uma evolução muito lenta e demora para a pessoa sofrer mesmo as consequências do tumor. A média são de 10 até 15 anos, a pessoa pode conviver com o tumor, às vezes sem ter nenhum problema, e a média é essa, né, 10 anos. Então não é um tumor agressivo que tem uma evolução muito rápida, como tem tumor de fígado, pâncreas, muitas vezes são muito rápidos. Então, esses são muito rápidos mesmo. Rápido, a evolução às vezes de 6 meses a 2 anos, que são
Ou mais rápido ainda. São muito rápidos, né? Então depende da fase que você diagnostica, é muito agressivo. O câncer de próstata também tem sua agressividade em fases mais avançadas. Então hoje a gente, com o advento dessa busca pelo diagnóstico, o PSA veio ajudar isso, nós conseguimos definir tumores que muitas vezes a gente chama que não tem nenhuma repercussão. E se propôs hoje que qualquer forma de tratamento que se tem para a próstata pode gerar um dano, que a gente vai discutir sobre isso, que é o grande vilão do tratamento do câncer de próstata. E então se propôs em casos especiais selecionados, nos quais você tem um diagnóstico de uma doença numa fase muito inicial, você pode muitas vezes não fazer nada e acompanhar esse paciente. Não vai fazer nada, você vai acompanhando ele periodicamente, repete a biópsia, repete os parâmetros clínicos, e aí se esse paciente evoluir para uma fase que a gente chama de significativo da doença, a gente propõe o tratamento adequado naquela fase. E viu-se que, se eu fizer o tratamento logo no começo, ou esperar essa doença se tornar significativa, a evolução do controle da doença, tudo é semelhante. Então atrasa, às vezes, o tratamento em 4, 5 anos, pode isso acontecer. Mas tem que tem que ser muito bem selecionado esse grupo de pacientes, para você não fazer uma condução errada. Duro é você ficar com um tumor, sabendo que tem um tumor, sabendo que ele vai evoluir um dia ou outro, né? E que você não está tratando, só está acompanhando. Mas hoje, em países que têm um acesso à saúde melhor, que hoje nós já estamos caminhando para isso, né? É uma importante forma de tratamento que a gente chama de acompanhamento vigilante, né? Vigilância ativa, na realidade. Então, isso é uma forma de tratamento. Mas as clássicas formas de tratamento, nós vamos pensar assim, curativas, nós vamos pensar na radioterapia e na cirurgia. São as formas curativas da doença. Que a gente vai fazer a radiação externa, pode ser por fora, a gente queima ali a região da próstata e destrói o tumor, chega a cura da doença também. Ou eu posso fazer injeções de sementes também de radiação na próstata. Elas funcionam tão bem, destroem o tecido e controlam a doença e são curativas. E nós temos a cirurgia como forma curativa, que hoje vem se modernizando cada vez mais, e que tem a tradicional, a convencional que a gente faz por via aberta, que a gente fala, e tem a via laparoscópica, que é através daqueles furinhos, igual faz de vesícula, os furinhos. Sim. E hoje vem um famoso aí, né, no mercado aí, que é o robô. A cirurgia robótica. Na verdade, a cirurgia robótica é uma cirurgia laparoscópica pelos furinhos, só que você, ao invés de usar as suas pinças, que são mais rígidas, você utiliza um dispositivo robótico, que a gente chama, o famoso Da Vinci, que chama, né? E que a urologia é um campeão de uso, de utilidade desse dispositivo. Ele tem uma movimentação de pinças muito ergonômica, o cirurgião fica fora do campo, ele fica sentadinho ali numa cadeira, mexendo no console, e a movimentação das pinças são muito, às vezes, movimentos supra-humanos até, então é muito, muito boa, a tecnologia é excelente. Em termos e o intuito de fazer esse tipo de tratamento menos invasivo, não só para diminuir o trauma no paciente, tem a parte estética, óbvio, claro que a gente tem que considerar, obviamente, mas a resposta do trauma cirúrgico é menor mesmo nesses métodos minimamente invasivos. Mas o que se pretende fazer com isso é tentar dar uma reconstrução melhor, uma reabilitação melhor nos pacientes. Por quê? Porque do lado da próstata passam os nervos que controlam a ereção e a micção do paciente. Aí que está o grande problema, que o paciente que opera a próstata ou faz radioterapia da próstata tem uma chance real de ficar com disfunção erétil, atingindo até 50% dos casos, e distúrbios urinários, também uns 10, 15%, devido à lesão desse feixe neurológico. E com o intuito desses métodos mais modernos, robótico, laparoscópico, você consegue... Tem estudos que sugerem que você consegue preservar mais esses feixes e que pode, assim, trazer benefício. Controle da doença, as vias quase não se diferem quanto à cura da doença, né? O controle da doença do câncer de próstata mesmo. Em situações mais avançadas, quando você já não tem a cura, aí a gente tem o controle, que aí seria através de medidas que aumentam a sobrevida do paciente, especialmente relacionadas ao controle do hormônio, porque o hormônio masculino é ele que fomenta o tumor de próstata. Então, o pilar do tratamento hoje para o câncer de próstata não curativo, que é aquele caso que você já não tem como
curar da doença seria a realização de bloqueio dos hormônios. Então é comum isso acontecer, meu pai teve um câncer de próstata, ele tirou os testículos, por exemplo, que o grande produtor dos hormônios masculinos é o testículo. Então você tira o testículo, você diminui o hormônio e controla a doença. Além disso, tem medicações cada vez mais modernas, a quimioterapia vem crescendo também muito para controle da doença, melhorando a sobrevida desses casos, mas são casos em que você já não tem mais a chance de cura, né? Então, cura, cirurgia, radioterapia. Não cura, passou do limite, aí você faz realmente só um tratamento paliativo, mas que hoje tem melhorado muito a qualidade de vida dos pacientes, diminuído os sintomas, a pessoa tem sobrevivido muito mais, as drogas cada vez mais modernas. É uma área que tem a parte oncológica, da doutora Gabriela, que esteve aqui recentemente. A parte da oncologia é uma parte que hoje estuda a próstata e tem tido ganhos cada vez mais expressivos de controle de doença, sintomas. Esses pacientes têm muito problema ósseo também, muito comum. Então, porque as metástases, eles são comumente para a região dos gânglios, da região aqui perto da próstata, e vai depois para a região dos ossos. Então, lesões, fraturas ósseas. Então, tem todo esse papel aí medicamentoso para poder controlar a doença, especialmente bloqueando o hormônio masculino. Ok. Mais um intervalo comercial rapidinho para você tomar um cafezinho Santa Fé. A gente volta já já. Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen e também os 2 maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas. Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABCCom, Associação Brasileira de Canais Comunitários. Uma sociedade melhor é a que oferece lugar para todos. Para mim, o lugar do negro é no esporte. Para mim, o lugar do negro é nas universidades. Para mim, o lugar do negro é no judiciário. E para você, qual o lugar do negro? O lugar do negro é em todo lugar. A cada dia, negros e negras conquistam novos espaços com o avanço das ações de promoção da igualdade racial e superação do racismo. Participe dessa mudança que fortalece todo o país.
Voltamos a falar ao vivo daqui da TV Votorantim e eu quero te dar uma dica para você, mulher que gosta de calçados. A loja Maison Charlotte, que fica ali no Espaço Caribe, na Avenida Caribe, no Campo Linha, em Sorocaba, está em liquidação. Calçados com até 60% de desconto. Isso mesmo, 60% de desconto. Se eu fosse você, eu dava uma passadinha por lá, porque dá uma olhada nisso. Os calçados de lá são maravilhosos. Simplesmente um luxo. E lá também tem bolsas, acessórios, é uma perdição. Doutor, qual o percentual de cura da doença? Então, aí vai depender muito da faixa que você descobre o diagnóstico. Em doenças mais avançadas, aí essa chance ela pode inexistir, na realidade, né? Mas em fases iniciais, que a gente considera que a gente vai fazer a prevenção, que vamos fazer a busca ao urologista, pode chegar a 90% de cura. Alto. Muito alto. Quer dizer, qual tumor hoje que a gente tem 90% de cura? São raros os tumores que você vai encontrar isso. Então, a importância disso. E se é uma evolução lenta, né, tem um prazo muito grande para nós homens ir lá ao urologista e fazer essa pesquisa. O que eu acho que é importante pontuar, que esse grande mito aí de tudo, do tratamento, porque tem, realmente, claro, qualquer tratamento, você pode ter algum ônus, né? Para ter o bônus, né, a gente tem que, às vezes, passar por algum tipo de tratamento, ou algum trauma, né, na nossa vida. Infelizmente, a vida é assim, né? O ideal é que nós não tivéssemos nada, né? Exato. Mas todas essas complicações, esses problemas da próstata, que se falam muito da incontinência, da impotência, hoje, cada dia, eles são menos frequentes, eles aparecem, claro, mas eles têm tratamento. Todos têm tratamentos que ficam muito adequados, a qualidade de vida volta ao normal. A grande maioria dos pacientes tem uma volta à vida normal, atividade, trabalho, a parte sexual. Isso, muitas vezes, precisa fazer tratamento, sem dúvida nenhuma. Claro que precisa, porque realmente a doença, muitas vezes, é mais agressiva ou menos agressiva. Você consegue mais ou menos preservar alguns tecidos. Então, é claro, depende muito da evolução do paciente, mas a gente não pode ter medo da doença. Eu acho que o contrário, a gente tem que ter, na verdade, atenção a esse problema, que é uma forma, a gente fala assim, eu não quero ter problema, mas se eu tiver um problema que seja possível de resolver. E esse é o caso. Se a gente corre atrás e descobre uma fase adequada, mesmo que a gente tenha que fazer, às vezes, complementações de tratamento, com parte de micção, parte de sexualidade, isso são situações bem tranquilas de resolver e a gente não pode ter medo disso. O que a gente não pode é ficar doente. Realmente isso, sim, põe em risco a nossa vida. Às vezes temos família, temos que cuidar de todo mundo, então a gente tem que cuidar da gente, que é o nosso maior bem, é o nosso corpo mesmo, né? Exatamente. Mais uma mensagem aqui, Carlos Abreu, Parque Morumbi. Bom dia a vocês da TV Votorantim, assunto de extrema importância. Em 2009 ainda temos Burucutu. E como temos, viu? Não cuidam da saúde. Parabéns pelo tema Novembro Azul. Tem que ser de janeiro a dezembro. Ainda bem que a saúde pública toca no assunto e o bicho homem não se toca. É isso aí, Carlos Abreu, você tem toda a razão. Agora, eu queria que o senhor, na verdade eu não queria que o senhor falasse, eu queria que a gente mostrasse um caso de um paciente do Dr. Bruno. Eu gostaria de passar minha experiência. Tive câncer de próstata há 2 anos. Fui diagnosticado e a melhor decisão foi a cirurgia. E pós-cirurgia foi feita a recuperação e hoje eu me encontro perfeitamente curado, vida normal, né? Página virada, graças ao acompanhamento que eu fiz. 10 anos eu fiquei fazendo acompanhamento. Eu tinha um aumento da próstata benigno até que surgiu o diagnóstico de câncer. Mas o importante, reafirmando, é o acompanhamento. Consultas anuais, exame clínico, exame de PSA.
Olha aí a mensagem do seu Antônio. Que beleza! Ele fez o acompanhamento de 10 anos, ficou curado e hoje está saudável, né, doutor? Esse é um exemplo muito real. Esse paciente que chegou pra gente, hoje já é um amigo, jogador de futebol, adora, passa com a gente sempre. Mas é um paciente que realmente, no começo, a gente fica meio assustado com o diagnóstico, não há dúvida, e é um trauma na nossa vida, sem dúvida, o diagnóstico de um câncer, né? Mas ele é um senhor muito guerreiro e conseguiu fazer todo o tratamento de forma adequada e realmente hoje ele está com uma doença super controlada e voltou às atividades, voltou a jogar bola, tá? A vida está voltando ao normal. Então o caminho é esse. Exemplos como o seu Antônio são fundamentais porque assim você consegue ver que a coisa é real e funciona mesmo. Não podemos ter medo. Chegou numa idade que a saúde da gente é muito importante. A mulher sempre vai no ginecologista desde sempre, né? A busca ativa é importante. Nós temos que cuidar da nossa saúde, não só da próstata, mas de tudo, né? A gente fala do alto toque da mama, até estava citando aqui, na mulher, no homem, tem uma campanha também que se falava sobre isso, sobre o toque dos testículos. Quantas vezes a gente pega diagnóstico de tumores testiculares? Às vezes o paciente não sente nada, não sente dor, só por assimetria, mas se a pessoa não conhece nem o que é normal dele mesmo, como é que ele vai saber o que está doente, o que está alterado? Então a palpação é importante no banho, ver se os testículos estão ali, se tem alguma dúvida, vai ao médico. A gente está justamente para poder orientar nesse sentido, mas são situações super simples que às vezes te evitam uma complicação tão grande. Fazem toda a diferença. Faz toda a diferença, com certeza. Né? E já que o seu Antônio é atleta, o assunto agora é viver bem, viver com saúde, com o quadro do nosso amigo Cláudio Bassi. Olá, Cláudia. Olá, bom dia, amigos do TV Mulher, principalmente amigos do Lar Casabella. Hoje estamos com um grande amigo, Daniel Petressa, um amigo de longa data, é professor de educação física, pesquisador na área da saúde, mas o mais importante, de Santa Catarina, da cidade de Mafra. E ele a gente vê essa carinha aqui de um cara sério, né? Ele é um grande musicista. Além de tocar teclado, tocar violão, cantar, ele está sempre envolvendo a atividade física com a música. Então a gente vai perguntar, Daniel, qual é a maior importância de ligar a atividade física, o ritmo, a música para as pessoas? Bom dia a todos. Primeiro é um prazer estar aqui participando desse programa aqui, que eu sei que tem uma audiência muito grande. E prazer ter o Cláudio aqui com um amigo. Cláudio, a música ela tem um poder muito grande nas pessoas e eu acabo na minha adolescência e na minha vida adulta, até os estudos, eu sempre toquei muito. E foi em 2012 que eu pensei, eu posso tentar unir as duas características, música com um estilo de vida saudável. Foi quando eu criei a palestra chamada Palestra Musical, onde eu canto canções ao vivo e relaciono com temas voltados a comportamento de alimentação saudável, atividade física. Então é uma forma de impactar. Muitas vezes as músicas que a gente escuta, a gente acaba escutando essas músicas e acaba não percebendo as letras das canções. Eu tento fazer um resgate das letras das canções. A gente às vezes, eu tenho na palestra eu executo forró. Então você faz com que a letra da música lembre o fato de promoção de saúde. Eu acho que é importante a gente ter alguns ativadores mentais para a mudança de comportamento. E muitas vezes a música pode ser um ativador mental. Quando eu faço essa palestra, ela já foi feita para mais de 50 mil pessoas. Quando eu faço a palestra, algumas Fica a músicas... dica aí, gente, ó, Daniel Petressa. Quando eu faço algumas músicas, eu relaciono com teorias de mudança de comportamento para relacionar esse tema de uma forma mais suave, mais interessante, mais alegre, com mais emoção, para que esses ativadores mentais ocorram e a pessoa lembre sempre desses aspectos que são importantes para a longevidade e para a qualidade de vida ao longo dos anos. Então, vamos falar assim, você estimula as pessoas a praticar atividade física por meio da música. Eu falo que a palestra ela tem o objetivo de inspirar. É inspirar e embalar as pessoas para o bem-estar e a qualidade de vida. Voltado em 5 comportamentos. Hábitos alimentares, atividade física habitual, né? Você tem que ser ativo, comportamentos preventivos, relacionamentos e controle do estresse. Esses 5 tópicos eu abordo muito com as músicas. Eu canto Zeca Pagodinho, Roberto Carlos, Skank, Jota Quest.
Então é uma forma divertida de falar de uma coisa que é positiva, que é estilo de vida saudável. Deve ser incorporado na vida das pessoas como um hábito natural, né? A valorização do corpo. Ótimo. Então, uma dica muito legal então é a gente usar a música como meio. No caso do Daniel, ele usa para estimular as pessoas a conhecerem, né, o lado bom da atividade física usando a música. Então a gente pode dizer que dançar, cantar, vai estar nos estimulando a ter uma melhor saúde, melhor qualidade de vida e diminuição do estresse. Sim, eu acho que é interessante você também localizar fatores que são importantes para o controle do estresse, uma atividade física que te dê prazer. Eu acho que tem muito disso, né? A inspiração te dá aquele setor de onde você mais gosta para você poder fazer algo que você sinta prazer. Eu acho que estilo de vida saudável tem que ter essa percepção de prazer na pessoa. Tem que ser uma rotina natural, né? Legal, muito obrigado, Daniel. Então a dica, hein, gente? Use a música, use o ritmo, a dança para promover a sua vida, para promover a sua saúde. Um grande abraço e até logo. Até mais. Valeu, Cláudio, obrigada. Até a semana que vem. E agora a hora do sorteio. Vamos começar com uma escova e hidratação no Salão Geiana. Vou pedir aqui o auxílio do Dr. Bruno para me ajudar a sortear. A caixinha aqui, doutor, pode pegar um papelzinho, ler o nome da sorteada. Isa Ferreira. Isa Ferreira, do bairro Itapeva, ganhou uma escova e hidratação no Salão Geiana. A próxima sorteada, ou sorteado, vai ganhar uma consulta na doutora Estela Mares, especialista em harmonização facial. Rosângela Vieira Segatti. Rosângela Vieira Segatti, parabéns! Uma consulta com a doutora Estela Mares. E, por fim, uma cartela de ovos a escolher na Leve Ovos. Suelen Andrade. Suelen Andrade, parabéns! Doutor, quer dar um recado, né? Eu quero agradecer a oportunidade e a gente vai fazer o Círculo de Homens também para discutir as questões do Novembro Azul, de homens na Casa Clarear, segunda-feira agora, ser todos convidados também. Onde fica? Fica ali na Santa Rosália, atrás do Chico Rosa ali, é só entrar no Instagram, Casa Clarear. Ok. Tá, doutor, qual é a sua inspiração? A inspiração o que me inspira muito assim, fazer o bem pro outro, né? Acho que é muito legal, ser médico, a gente tem a oportunidade de fazer isso, inspira a gente a acordar e trabalhar todo dia, né? Claro. E a sua frase? A frase hoje nós vamos falar assim, prevenir sempre para evitar consequências piores no futuro. Acho que é a frase atual, né, do Novembro Azul. Né? Muito bacana, doutor, prazer. Obrigada pela entrevista. E você, obrigada pela sua audiência. Fique com a gente até quinta-feira que vem, 10 horas da manhã, ao vivo aqui na TV Votorantim. Um beijo carinhoso.